ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Hajime minasan, alguém que desu ka? Como vocês estão? Maravilha! Hoje nós vamos dar continuidade sobre o reino prometido. Nós já falamos sobre o novo céu, nova terra, nós já falamos sobre a cidade santa e hoje nós vamos mencionar sobre o muro, tá bom? Texto base que nós vamos utilizar é Apocalipse, capítulo de número 21, versículo de número 17. Apocalipse, capítulo 21, versículo 17. E mediu o seu muro de 144 côvados, conforme a medida de homem, que é a de um anjo. Mediu o seu muro de 144 côvados, conforme a medida de homem, que é a medida de um anjo. Louvado seja Deus! Este é o texto base que nós vamos trabalhar hoje, que é sobre o muro que está em volta da cidade santa. Este muro, a cidade santa, nós já vemos que ele tem aí uma base, uma média de 2.220 quilômetros de altura, largura e comprimento, né? Eu acredito que a medida mais coerente e exata é 2.268 quilômetros, tá bom? Que essa é a medida de estádios grego, são 12.000 estádios de largura, altura e comprimento, e eu acredito que o apóstolo João usou a medida do estádio grego e não do estádio romano. 2.220 quilômetros é do estádio romano. Quem colocou essa tradução imaginou que seria estádio romano por causa da dominação de Roma. No entanto, a Roma, mesmo tendo suas diretrizes, ela não quebraria alguns princípios. Por exemplo, os Estados Unidos é o maior país da potência mundial. Naquela época foi Roma, hoje é Estados Unidos, que é o país cerne, o país central, o maior país mais poderoso, mais potente. Inclusive, se pode ver pela língua, o inglês está em todo lugar. Algumas empresas estrangeiras ou brasileiras mesmo exigem o inglês, né? O inglês básico, intermediário, avançado para ter um emprego. Então, isso demonstra que os Estados Unidos é o país central, é o país dominante, né? E está, com todo respeito aos Estados Unidos, sujeito a cair, assim como todos os países. Quando eu falo cair, é perder o seu domínio universal, né? O país que domina universalmente hoje é os Estados Unidos, e claro, um dia ele vai perder esse domínio, mas provavelmente ele vai perder esse domínio quando Jesus Cristo voltar a arrebatar sua igreja, porque Jesus Cristo é judeu e Jesus Cristo vai reinar em Israel. Então Israel se tornará a maior potência mundial, né? Inclusive, orem pela paz em Israel. Isso é bíblico, orar pela paz em Israel. Apesar que está acontecendo é cumprimento de profecias, mas nós devemos orar para que Deus tenha misericórdia. Então, essa cidade santa, ela é muito grande, muito larga, muito alta. E nós falamos disso no vídeo passado. E hoje nós vamos mencionar sobre o muro que está em volta da cidade. Tem um muro gigantesco, maravilhoso, lindo e bonito em volta desta cidade. E nós vamos falar sobre um pouco sobre esse muro, que tem no muro, que é o muro. Mas antes de nós falarmos sobre o muro, eu quero trazer algumas versões bíblicas que podem facilitar o nosso entendimento, pode ajudar a gente a entender algumas coisas, compreender algumas coisas, referente a esse texto básico de capítulo 21, do versículo 17, né? Porque com esse texto do qual eu fiz menção, pode trazer algumas dúvidas
né, sobre a questão, a medida de homem que é a medida de um anjo. Isso pode trazer algumas dúvidas. E quando nós vemos algumas outras traduções, nós podemos ter aí uma luz resplandecendo sobre as nossas cabeças, dando uma ideia melhor mediante o Espírito Santo, tá? Sem o Espírito Santo você não consegue interpretar a Bíblia não, tá bom? Então, versão Bíblia de Jerusalém. Vamos iniciar por essa versão. Bíblia de Jerusalém diz assim: mediu também a muralha 144 côvados. O anjo media com medida humana. Olha que versão maravilhosa. Essa versão é muito boa, porque já tira uma ideia, uma dúvida. Por exemplo, e mediu o anjo com a medida de homem, que é a medida de um anjo. Como assim? Como entender? Como compreender? Aí já vem a Bíblia de Jerusalém trazendo o entendimento maravilhoso. Mediu também a muralha, 144 côvados. O anjo media com medida humana. Bíblia grega no original grego. Essa Bíblia aqui, quando eu fiz essa pesquisa, quando eu fiz esse estudo, essa Bíblia grega eu achei ela no Google. Eu pesquisei no Google, achei essa versão. E nessa versão eu trabalhei com ela. No entanto, eu não consegui mais achar essa versão mais quando eu fui relembrar o estudo. Até porque esse reino prometido, eu já estou trabalhando nele já faz quase 4 anos, né? Para fazer todas essas pesquisas, tudo certinho, bonitinho. Já faz um bom tempo que estou lutando contra o meu próprio espírito e minha carne para fazer essa mensagem aqui para vocês. Diz assim: e mediu a sua parede 144 côvados, conforme a medida humana guiada pelo anjo. Olha que expressão maravilhosa. Conforme a medida humana guiada pelo anjo. Ou seja, o anjo, quando fez as medidas da muralha da Nova Jerusalém, da Cidade Santa, ele usou medida humana. O anjo fez as medidas, ele que mediu, foi o anjo que mediu com a vara ali, com a sua medida. Quando ele foi medir o muro, ele usou a medida humana, e a medida humana é o côvado, e deu 144 côvados. Ele usou a medida humana, a medida padrão humana de medição na época. Hoje é centímetros, milímetros, na época era côvado. E nós vamos falar sobre um pouco do côvado depois, para ficar um pouco mais claro, porque algumas pessoas ouvem essa palavra e nessa palavra fica meia, a pessoa aceita, fica meio perdida, meio para lá, meio para cá, meio perdida, e nós vamos dar uma esclarecida hoje, tá bom? Versão Bíblia de Estudo do Guerreiro. Versão Bíblia de Estudo do Guerreiro diz assim: mediu também o seu muro, que, segundo a medida humana que o anjo estava usando ou usava, tinha 144 côvados. Vou repetir. Também mediu o seu muro, que, segundo a medida humana que o anjo estava usando, tinha 144 côvados. Olha que maravilha essa expressão. Essa expressão trazida para o português, que maravilha, para ajudar. Versão Bíblia Teb. Bíblia Teb, ela é tipo a Bíblia de Jerusalém. Ela tem alguns livros que nós consideramos hoje livros apócrifos, tá bom? Assim como a Bíblia Católica antes tinha. A Bíblia de Jerusalém tem alguns livros apócrifos. Assim, a Bíblia Teb também tem alguns livros apócrifos, tá bom? Mas os livros apócrifos, mesmo que nós não consideramos eles canônicos originais, como na nossa Bíblia tem 66 livros agora, foi canonizado com 66, esses livros apócrifos, eles não tiram a essência dos livros não apócrifos, tá bom? Os livros apócrifos não tiram a essência dos livros não apócrifos. Então, a essência do livro do Apocalipse, do capítulo 21, versículo 17, não será perdida por causa dos outros livros apócrifos que tem
dessa Bíblia TEB. Inclusive, ela é uma Bíblia excelente para estudo. Então, toda a Bíblia, a versão que você puder ter da Bíblia, para ter um estudo, diferentes traduções, diferentes falas, isso vai te ajudar muito a esclarecer certas coisas mediante o Espírito Santo, tá bom? Tem que ser guiado pelo Espírito Santo. A Bíblia TEB diz assim: mediu também as muralhas. Elas constavam 144 côvados, medida humana que o anjo utilizava. Olha que expressão maravilhosa. Nessa versão Almeida Corrigido nós temos, está dizendo, medida de homem, que é de um anjo. Medida de homem, que é de um anjo. Isso dá meio que um pontinho de interrogação na cabeça de muita gente. Então, algumas outras versões deixaram mais claro que o anjo estava utilizando medida humana. A medida que o anjo utilizou para medir o muro foi uma medida humana. Então, o anjo pegou ali o instrumento de medição e, conforme a medida humana, conforme o padrão de medida humano, deu 144 côvados de altura o muro que envolve a cidade santa. Tá, mas o que é côvado? Côvado, o que é côvado? Vamos falar um pouco do que é côvado. Côvado é derivado do latim cubitus, que quer dizer cotovelo. Côvado é derivado do latim cubitus, que quer dizer cotovelo. Foi criado como uma medida de comprimento usado por diversas civilizações antigas. Foi criado como uma medida de comprimento usado por diversas civilizações antigas. É baseado no comprimento do antebraço, da ponta do dedo médio até o cotovelo, O côvado foi usado regularmente por diversos povos antigos, entre eles os babilônicos, os egípcios, os hebreus, e em hebraico a palavra é amá, e em grego é pirreas. Então, o côvado é nada menos que isso aqui. Daqui até aqui é um côvado. Quando você quiser fazer uma medida de um côvado, é necessário fazer essa medida aqui. Você pega da ponta do dedo até o cotovelo. Então, daqui até aqui é uma medida de um côvado, tá bom? Então, isso aqui é um côvado. Sempre quando a Bíblia for falar de côvado ou mencionar côvados, tenha em mente o mais simples possível, isso daqui. Daqui até aqui. Aqui é a medida padrão, cubito. Côvados é a medida. Então, tenha essa medida em mente. Por que eu falo isso? Porque nós vamos falar das variáveis do côvado, tá bom? O côvado tem as suas variáveis, os seus padrões de medida, até porque é óbvio que um homem de 1,70 m tem um côvado maior que um homem de 1,65 m. É óbvio que um homem de 1,90 m tem um côvado maior que um homem de 1,70 m. Então, a altura interfere muito na medida padrão de um côvado. Então, a altura de uma pessoa interfere muito no comprimento do seu antebraço, trazendo uma medida diferente. Por isso que foi, em tempo antigo, padronizados 3 padrões de medidas de côvado, das quais nós vamos falar sobre ela mais para frente. Cubito. O que é cubito? Cubito é a articulação de 3 ossos que fica entre o braço e o antebraço. Em latim quer dizer articulação do antebraço, ou seja, cubito quer dizer articulação do antebraço, né? Porque a palavra côvado é derivado de cubitus.
Inclusive, tem um osso aqui, cientificamente falando, que se chama cúbito. São 3 ossos, né? Que quer dizer articulação do antebraço. Cúbito é articulação do antebraço. Então, algumas pessoas podem mencionar o côvado como cúbito. Tanto côvado como cúbito quer dizer a mesma coisa, ou seja, só muda a expressão, só muda a palavra. Mudou a palavra, mas o significado é o mesmo, a expressão é o mesmo, o sentido é o mesmo, a orientação é a mesma. O côvado tem 3 variações de modelo de 3 variações de medida. Eu sei que isso aqui é um pouco complicado. O côvado tem 3 variações de modelo e 3 variações de medida. 3 variações de modelo e 3 variações de medida. Nós vamos falar dos modelos e das medidas. Vamos lá. Primeiro, variação de modelo. Primeiro, comum ou padrão, do cotovelo ao dedo médio. Então, o primeiro modelo de cúbito ou de côvado, como nós já estamos mais acostumados a ouvir e a falar de côvado, primeiro modelo de côvado, primeiro modelo de medida de côvado, como eu já mencionei, ele é chamado de côvado comum ou côvado padrão, que é do cotovelo até aqui. Esse é o primeiro modelo. Existe o segundo modelo de côvado, que é conhecido como côvado curto. O côvado curto é do cotovelo até o pulso, daqui até aqui. Então, daqui até aqui é uma medida padrão ou melhor, é uma medida de côvado curto. Quando você ouvir falar de côvado curto, é daqui até aqui, não passa daqui. Côvado comum ou côvado padrão é daqui até o dedo médio. Côvado curto é daqui até aqui, tá bom? Côvado curto. E o terceiro modelo de côvado é o côvado longo ou côvado nobre. Côvado longo ou côvado nobre. Nós já vamos entrar para entender melhor o porquê de côvado nobre. Esse côvado, ele é do cotovelo ao dedo médio, mais um palmo. Ou seja, é daqui até aqui, mais um palmo. Um palmo a mais. Do cotovelo ao dedo médio, mais um palmo. Então, isso aqui é um côvado longo ou um côvado nobre. Ele é maior, você pode ver que ele é daqui e ele vai até mais uma palma de uma mão. Vai até a ponta do dedo, mais a palma de uma mão. Geralmente, a palma é do rei ou do faraó. Por isso que é chamado de côvado nobre. Por quê? É um côvado comum, é um côvado padrão, daqui até aqui, mais a palma do rei ou a palma do faraó. No Antigo Egito, foi o faraó Anemenés I que padronizou os côvados egípcios. O seu reinado foi entre 1911 a 1962 a.C. Então, no Antigo Egito, o primeiro a padronizar a sua medida de côvado foi o rei, ou melhor, o faraó Anemenés I. Foi ele que padronizou as medidas de côvado entre 1991 a 1962 a.C. Então, nós vamos mencionar mais para frente também. Inclusive, a medida de côvado nobre foi utilizada no Egito na construção da pirâmide Gizé. Ou seja, agora já entramos aqui na pirâmide de Gizé, a pirâmide mais famosa do mundo, a pirâmide mais comentada do mundo, a pirâmide mais mencionada do mundo, também considerada a pirâmide mais misteriosa do mundo, a pirâmide de Gizé. A pirâmide de Gizé, ela foi utilizada com um côvado nobre, ou seja, um côvado longo. Os blocos que foram utilizados
no padrão de corte, onde eles cortaram a medida dos blocos para empilhar lá bonitinho, foi de um côvado comum mais a palma do faraó. Então, um côvado comum mais a palma do faraó, que é um côvado nobre, porque tem a mão da nobreza ali para ser considerada. Então, tem uma medida a mais. Inclusive, a pirâmide de Gizé foi construída com esse tipo de medida, côvado nobre, o côvado longo. As medidas de côvado foi utilizada para medir altura, largura, profundidade e distância. Então, tanto como altura, largura, profundidade ou distância, foi utilizado como medida padrão o côvado. Nós vamos falar agora das variações de medida, tá bom? Nós já sabemos que existem 3 modelos de côvado, o curto, o longo e o nobre. Agora nós vamos falar dos 3 padrões de medidas mais utilizados, mais mencionados nas pesquisas na história. Composto por 3 variações. Então, veja bem, o côvado tinha 3 variações de medida, além do seu modelo. Primeiro era 0,66 centímetros. Segundo, 53 centímetros. Terceiro, 44,5 centímetros. O côvado com padrão de 53 centímetros é egípcio. Então, o padrão de 53 centímetros do côvado é egípcio. O padrão de 44,5 centímetros é romano. E o de 66 centímetros não se sabe. Ele é mencionado na história, ele é mencionado na pesquisa, mas nas pesquisas que eu fiz pela internet, pelo Google, eu não consegui achar a origem da nação, do povo que fazia utilização da medida de 63 centímetros como medida variável de côvado. Eu não sei quem é esse braço longo que tinha é um baita de um braço, 66 centímetros. Um baita de um antebraço, né? Eu não sei quem tinha essa medida, qual era o povo que tinha essa medida. Talvez tenha sido os gigantes da época, não é? Que tinham essas medidas. Faz sentido. Mas nós não vamos entrar muito nessa questão de gigantes. Vamos deixar só um pontinho de interrogação mesmo. Então, a altura do muro de 144 côvados, convertido com centímetros egípcios, de 53 centímetros egípcios, 144 côvados equivale a 76 metros e 32 centímetros. Ou seja, a muralha que está em volta da Cidade Santa tem 76 metros e 32 centímetros. De acordo com as medidas romanas, com a variável medida romana de 44,5 centímetros, as muralhas que estão em volta da Cidade Santa têm 64 metros e 8 centímetros. 64 metros e 8 centímetros. E considerando a variável de 66 centímetros, da qual eu não sei a origem, nós temos 95 metros e 4 centímetros. Ou seja, a altura do muro, a altura da muralha que está em volta da Cidade Santa, ela tem de 64 metros a 95 metros. De 94,8 metros
a 95,4 metros de altura. É muito alto, é uma mega muralha, é um muro alto pra caramba, se a gente for levar em consideração. Esta é a altura da muralha que estará ou que está em volta da Cidade Santa, que está na nova terra, no novo céu, na nova terra, que serão estreadas pelos santos. Agora nós vamos falar sobre o que tem no muro e do que ele é feito. O que tem no muro? Do que ele é feito? O muro tem 12 fundamentos. O muro tem 12 portas. O muro tem anjos. O muro é de jaspe, ele é feito de jaspe. Então, o muro tem 12 fundamentos. Esses 12 fundamentos também pode ser escrito como 12 pilares. 12 pilares. Quando você vai levantar o muro, é necessário colocar um pilar, né? Você não vai levantar o muro sem um pilar, porque um muro sem um pilar de liga, ele rompe, ele cede, ele cai. É mais fácil derrubar um muro sem um pilar. Então, esses 12 fundamentos são os 12 pilares do muro. Até porque o muro tem 70 metros de altura e ele é mais comprido e mais largo que a cidade. Se a cidade é composta aproximadamente por 2.262 quilômetros de largura, 2.268 quilômetros de comprimento, é óbvio que o seu muro ele é muito maior. O muro é mais comprido que a cidade. O muro é mais largo que a cidade, porque o muro está em volta da cidade. Então a cidade está dentro do muro. Se a cidade ela é já grande o suficiente, o muro tem que ser muito maior. Isso é óbvio. Isso é tão simples e tão lógico que qualquer criança sabe disso. Mas não se sabe o comprimento do muro, de largura e de profundidade. Só sabemos que ele está envolvido na cidade, envolvendo a cidade. Então esse muro tem 12 pilares. Tem anjos nesse muro. Esse muro ele é feito de jaspe e tem 12 portas nesse muro. Para começarmos, nós vamos falar sobre os 12 fundamentos ou os 12 pilares. Então, vamos iniciar falando sobre os 12 muros, os 12 pilares. Primeiro, jaspe. O muro tem 12 pilares. Cada pilar está cravejado de pedras diamantes. O muro é de jaspe puro, jaspe puríssimo. E nós vamos falar sobre as pedras que compõem o muro. O muro é de jaspe puro. Os fundamentos do muro é de pedras preciosas, inclusive está cravejado de pedras preciosas. Não só é de pedras preciosas, mas também está cravejado de pedras preciosas. Nós vamos ver sobre isso. Nós vamos falar sobre isso. Primeiro vamos falar do jaspe. Jaspe vem do latim japis, do grego iapis, de origem semítica, relativo de um povo semita, ou seja, a palavra jaspe é relativa a um povo semita. No latim, japis, no grego, iapis. O que foi o povo semita? O povo semita foi um povo do Oriente Médio, do norte da África, na Península Arábica, entre outros povos falantes das seguintes línguas. Ou seja, um povo semita que falava algumas línguas, que ficava lá na Península Arábica, entre os povos falantes das seguintes línguas: aramaico, américo, árabe, hebraico, maltês ou tigrinha. Maltês ou tigrinha. Maltês e tigrinha é quase a mesma coisa.
Então, aramaico, américo, árabe, hebraico, maltês ou tigrinia, tá bom? Esta é a origem da palavra jaspe. O jaspe é um mineral opaco. O que é um mineral opaco? Que não permite passagem de luz. Não é transparente, ele não é transparente. Polimorfo, ele é um mineral opaco polimorfo. O que é polimorfo? Que tem variações de formas. Então, a pedra jaspe, ela tem variações de forma. De dióxido de silício, conhecido pela sigla SiO2. Ela é formada pelo dióxido de silício, conhecido pela sigla CiO2. Silício é um elemento químico semimetálico de cor acinzentada, tá bom? O silício é um elemento químico semimetálico de cor acinzentada. O jaspe, ele é vermelho, nós vamos falar sobre isso. Então, o jaspe é um mineral opaco, polimorfo, de dióxido de silício, Ou seja, é uma pedra que não é transparente, que tem várias formas, feito por um mineral semimetálico. Em suas variações criptocristalinas, o que é criptocristalinas? Formas de vários microcristais. Então, quando você ouvir a palavra criptocristalinas, quer dizer formas de vários cristais, microcristais. Em suas variações criptocristalinas do quartzo, o que é quartzo? Quartzo é um mineral formado por rochas, tá bom? Quartzo é um mineral formado por rochas. Em suas variações criptocristalinas do quartzo, de coloração vermelha, amarela, entre outras variações. Então, o jaspe, ele é vermelho, amarelo, entre outras variantes, entre outras variações. Porém, a variação mais conhecida é a vermelha e a amarela, tá bom? Esse é o jaspe. Vamos falar agora sobre a safira. Esses aqui são os fundamentos, tá bom? Que estão mencionados na Bíblia sobre os 12 fundamentos. Cada fundamento tem um nome. Cada pilar é feito de um único material. Safira. Seu nome vem do grego sabeiros. Safira, seu nome tem origem grega. Sabeiros, que significa pedra azul. Do arábico, safir ou safia, que quer dizer pedra preciosa. Ou seja, safira tem origem de duas palavras. Do grego, que quer dizer pedra azul, e do arábico, que quer dizer pedra preciosa, né? Safir, sabérios. É uma variedade monocristalina. O que é uma variedade monocristalina? Monocristalina é uma única partícula de cristal. Se existe criptocristalinas, que são várias partículas de cristais, existe ela monocristalina, que é uma única partícula de cristal. Ela é feita de uma única pedra, ou seja, o jaspe é feito de várias pedrinhas. Já a safira é feita de uma única peça. Composta por dióxido de alumínio. Dióxido de alumínio. O que é dióxido de alumínio? É um composto químico de alumínio e oxigênio. Misturou alumínio com oxigênio, virou dióxido de alumínio. Então, vamos lá. Seu nome vem do grego. É um mineral chamado de coridon, ou corídeo, ou curudum. Esse é os minerais, tá bom? Que compõem a safira, conhecido como coridon,
coridon, coridon, coridon, coridon, tem um acento no i, coridon, ou corindo, ou curudum. O que são esses elementos que eu acabei de mencionar? É um mineral cristalino à base de dióxido de alumínio, naturalmente transparente, podendo ter cores diferentes. Então, corindo ou curudum é um mineral cristalino à base de dióxido de alumínio, naturalmente transparente, podendo ter cores diferentes, transparentes, porque dá para ver, diferente do opaco, que você não consegue enxergar do outro lado, você não consegue enxergar o centro, o meio, você não consegue ver. Os transparentes você consegue enxergar do outro lado, como se fosse um espelho, como se fosse um vidro, como se consegue enxergar como se fosse um vidro. Os translúcidos, que permite passar luz, porém sólido, quase transparentes. Então, a safira, ela é feita com esses materiais. Ela é translúcida, que permite a entrada de luz. A luz passa pela pedra. Tem pedras que elas são opacas, a luz não passa por ela. E tem que são translúcidas, que são transparentes, que permite a passagem de luz por meio dela. Elas são sólidas, quase transparentes. São usadas como joias. O avermelhado é chamado de rubi. As safiras são pedras que são muito utilizadas como joias. São pedras raríssimas, inclusive. E essa pedra safira vermelha, essa pedra safira de cor vermelha, ela é chamada de rubi. Quando você vê um rubi, saiba que ele tem a mesma composição que a safira, porém a safira é azul e o rubi é vermelho. De diferentes das demais safiras, mais conhecida como cor azul, ou seja, as demais safiras ela tem cor azul, ela é azulada. Irmão, imagine um pilar gigante de quase 70 metros, de mais de 70 metros de altura, um pilar gigante com mais de 70 metros de altura, feito só de safira. É muita loucura, é muita riqueza, é muita glória, é muita bênção. É lindo demais, é muito magnífico, irmão. Porém, a safira vermelha é conhecida como rubi, ela tem outro nome. Agora vamos falar da Calcedônia, ou melhor, Calcedônia, terceiro pilar que está escrito na Bíblia, tá bom? Quando você for ler o texto lá, do texto base para frente, você vai ver esses mencionados, né? Eu vou até matar a sua curiosidade para você saber de onde eu estou tirando. Do versículo 19 ao versículo 20, tá bom? Do versículo 19 ao versículo 20 é sobre o que eu estou falando aqui agora, tá bom? Terceiro, Calcedônia. O que é a Calcedônia? É uma das variedades criptocristalinas do mineral quartzo, tendo um brilho graxo ou oleoso. Nós já sabemos o que é criptocristalinas, que são vários cristalzinhos pequenininhos, que formam um megacristal. A união faz a força e a beleza das pedras preciosas. Tendo um brilho graxo, graxo é um brilho oleoso, ou seja, a calcedônia tem um brilho oleoso. Pode ser transparente ou translúcido e é geralmente branca, acinzentada, cimento, azulada ou alguma tonalidade em marrom, às vezes parda. Olha as cores variadas desta pedra maravilhosa. Ela pode ser translúcida, que permite a passagem de luz. Ela pode ser totalmente transparente,
Quando se fala translúcido e transparente é meio parecido, só que o translúcido é porque tem uma cor, é por causa da coloração dela, né? Já transparente é porque ela é totalmente branca, totalmente sem cor nenhuma, né? Então ela é transparente ou translúcido. Ela é geralmente branca, acinzentada, é um branco acinzentado, ou uma cor de cimento, ou até mesmo azulada, ou em algumas tonalidades em marrom. Ela tem tanto azulada como algumas tonalidades em marrom. Às vezes ela é parda. Então, essa é a calcedônia. Essa é a preciosidade da calcedônia que nós vamos ver lá. Esmeralda. Quarto, esmeralda. A esmeralda é a variedade mais nobre do mineral berilo. Nós vamos falar do berilo mais para frente, tá bom? Então, a esmeralda é o mineral mais nobre do berilo. É a variedade, ou melhor, a variedade mais nobre do mineral berilo. Ou seja, o berilo tem as suas variedades, tem as suas variações de modelo de pedras preciosas com outros nomes. E a esmeralda é uma das mais nobres da variedade do berilo. A cor verde da esmeralda é devido à quantidade de mínimas de crômio. O que é crômio? Crômio são cristais de cromo prateado. Ou seja, a cor esverdeada da esmeralda é devido ao crômio, desses pequenos cristais de cromo prateado. Prateado metálico, tá? Ele é um prateado mais metálico. E às vezes vareia, vanádio. É uma palavra bem abençoada aqui, irmão. Até eu lendo já é meio difícil de falar. Vanádio, isso, vanádio. Às vezes vanádio. O que é vanádio? Vanádio é um tipo de metal macio e raro na natureza. Um dos metais mais raros da natureza é o vanádio. E ele é um metal mais macio, mais, como eu posso explicar, mais macio, mais mole. Não é um metal tão duro, enrijecido, é um metal mais macio, mais mole. E por essa razão, ele é mais difícil de encontrar na natureza. Então, devido ao vanádio e ao crômio, que são esses cristais, o cromo são cristais de cromo prateado, metálico, e o vanádio é um tipo de metal macio, causa na pedra do berilo essa variável nobre chamada esmeralda, esse verde maravilhoso e único. O quinto, sardônia. Sardônia é uma variedade da calcedônia. Já falamos da calcedônia antes. Agora vamos falar da sardônia. Sardônia e calcedônia, elas têm ali, são família. Podemos dizer que são primos, talvez. Podemos dizer que são primos. Eles estão ali mais juntinhos. Glória a Deus e aleluia. Volta aqui, fone. Foge não. Você tem que trabalhar que nem eu. Ou seja, é uma variedade da calcedônia. É pardo, de cor clara, com tons amarelados e avermelhados. Ou seja, a sardônia, tendo a sua variedade da calcedônia, ela é parda, de cor clara, com tons amarelados e avermelhados, tá bom? Essa é a característica da sardônia. Sárdio. Agora vamos falar sobre a característica do sárdio. Sárdio é uma variedade da calcedônia também, com uma cor castanha, avermelhada e translúcida. Ou seja, tanto a sardônia como o sárdio, ela é uma variável de uma pedra preciosa da calcedônia. Então, a calcedônia em suas variáveis, ela forma a sardônia e o sárdio. Por isso, elas são similares. O sárdio é uma variedade da calcedônia, com uma cor castanha, avermelhada e translúcida. Crisólito, sétimo, crisólito, também conhecido como peridoto, tá bom? O crisólito também é conhecido como peridoto. O que é o peridoto? Peridoto é uma variedade do
Forstorite. Glória a Deus, palavra linda e maravilhosa. É até difícil de pronunciar. Forstorite. Isso mesmo, é Forstorite. Isso, é desse jeito. O que é Forstorite? É um mineral que faz parte da família Nesosilicatos. Oh, glória a Deus! Parece que está dificultando, mas é para aprender, para você ter uma noção das riquezas que são essas pedras que estão compostas no muro. Então, o crisólito, também conhecido como peridoto, ele é um mineral que é uma variedade dos fosforite, é um mineral que tem a parte na família Nesosilicatos, ou um grupo de olivina, tá? Ou grupo de olivina. Nesosilicatos ou grupo de olivina é a mesma coisa, tá bom? Se você for pesquisar no Google, vai dar o mesmo resultado. Uma das formas da olivina é um tipo... O que é olivina? Olivina é um tipo de mineral composto por magnésio de ferro, tá bom? Então, a olivina é um tipo de mineral composto por magnésio de ferro. Então, vamos lá. O crisólito, ele é também conhecido como peridoto, uma variável do fosforite. É uma das formas da olivina, tá bom? Geralmente, ele é verde esmeralda, ou seja, ele é parecido com a esmeralda. Ele parece com a esmeralda, mas não é esmeralda, é outra categoria de pedra preciosa. Geralmente a cor dele é verde esmeralda. Veja bem, não é esmeralda, é verde esmeralda. Ou verde claro, podendo ter variantes ou variedades de coloração como amarelo esverdeado, verde castanho ou castanho. Essas são as cores do crisólito. O crisólito, ele varia do verde esmeralda ao verde claro, podendo ter suas variações de cor como amarelo esverdeado, verde castanho ou castanho, tá bom? Agora nós vamos falar do berilo. Nós já mencionamos a palavra berilo quando nós falamos da calcedônia, né? Agora nós vamos mencionar a pedra berilo em si, essa variável, esse fundamento que está lá no muro. Berilo possui um brilho vítreo. O que é vítreo? Relativo ao próprio vidro, que tem a natureza do vidro ou é feito de vidro. Então, o berilo, ele tem um brilho vítreo, ele parece vidro. Quando você olha para o berilo, parece que você está vendo um vidro. Parece que é vidro, mas é uma pedra preciosíssima, tá bom? Ele pode ser transparente ou translúcido, transparente, sem cor nenhuma, totalmente sem cor, não é nem branco, não é nem cinzentado, ele não tem cor nenhuma. Você olha para ele ali, tem a forma, você vê a formação dele, é totalmente vítreo, parece vidro mesmo, ele parece que é vidro, por isso que tem o brilho vítreo, ele parece com vidro, e ele pode ser totalmente transparente ou translúcido, ou ou é transparente ou ele é translúcido, que tem cor. Ele tem cor, mas mesmo ele tendo cor, ele permite a passagem de luz, tá bom? O berilo puro é incolor. Pronto. O berilo puro é incolor, não tem cor nenhuma. Porém, pode ter variações de cores devido a outros elementos. Então, o berilo por si só, ele é incolor. Mas devido à inclusão de outros elementos, o berilo tem variações de cores, como verde, azul, amarelo, vermelho. Essas são as 4 variações de cor, além do transparente. O nome tem origem no grego, berilos,
ou melhor, verzílios. No Romandi se escreve berilos, mas se pronuncia verzílios. Verzílios, ou seja, o nome tem origem no grego verzílios, que quer dizer bela cor azul esmeralda de ágata do mar ou bela pedra esverdeada de água do mar. Eu quero que você entenda isso aqui, absorva isso aqui, por favor. Quando se fala em berilo, não está falando do berilo transparente, totalmente. Está falando de uma variação muito rara do berilo, que quer dizer bela cor azul esmeralda de água do mar, ou bela pedra esverdeada de água do mar. Bela pedra esverdeada de água do mar. Tenha isso em sua mente. A água esverdeada do mar. Quando pensar em berilo, pense numa água esverdeada do mar, ou uma cor esmeralda de água do mar, né? Um azul esmeralda de água do mar. É quase a mesma coisa. O berilo está mais associado ao mineral que tem as suas variações de pedras com verde esmeralda, água marine. Era esta palavra que eu queria usar para você entender. Ou seja, o berilo está mais associado ao mineral que tem suas variações de pedras como verde esmeralda ou aquamarine ou aquamarine. Quando você pensa em berilo, pensa em aquamarine e pensa numa cor bonita que é o aquamarine. O aquamarine é uma cor excepcional, tá bom? Aquamarine vem do latim água marinha ou morganita rosada, tá bom? Então, aquamarine vem do latim água marinha. E uma das variações do berilo também é o morganita. Quando você fala em berilo, você tem a cor morganita, tem a cor aquamarine, entre outras variações que eu já mencionei, nem como incolor, como verde, azul, amarelo, vermelho, tá bom? Devido aos elementos que compõem a pedra, podendo ser também transparente. Ou seja, a morganita rosada pode ser também transparente. É uma das variáveis cores da pedra berilo. Qual será a pedra que vai estar lá? Será que vai estar só o berilo incolor? Será que vai estar o berilo com todas as suas cores e forma? Todas as suas cores ali que foi mencionada aqui, composta em partes no fundamento do muro? Sinceramente, eu não sei. Só chegando na vida eterna para saber disso. Só chegando na vida eterna para saber disso. E para chegar na vida eterna tem que ter o nome escrito no livro da vida. Muito bem, agora nós vamos falar do topázio, tá bom? Nós vamos falar do topázio. Topázio é um mineral composto de nesosilicato de flúor e alumínio. Nesosilicato de flúor e alumínio. Nós já falamos o que é nesosilicato lá atrás, né? Quando nós mencionamos sobre o crisólito, quando falamos sobre o crisólito, nós mencionamos sobre o nesosilicato, que é um grupo de olivina, que o grupo de olivina é um tipo de mineral composto por magnésio de ferro, tá bom? Então, voltando ao topázio, ele é composto por nesosilicato de flúor e alumínio. Flúor, o que é flúor? Flúor é um tipo de mineral, tá bom? Em muita coisa tem flúor. Tem flúor na água, tem flúor na pasta de dente. Quando você vai ler lá as referências na pasta de dente, tá lá flúor. Flúor, ele é um tipo de mineral encontrado na natureza, que ele é extraído da natureza e colocado em várias partes do nosso cotidiano. Nesosilicato. Para deixar mais claro o que é um nesosilicato. Tetraedos. Nesosilicato
tetraedros, tetra. Tipo uma pirâmide 4 lados de silício. Quando se fala de nesosilicato, ele tem uma forma de uma pirâmide de 4 lados. Ele é um tetraedro, ou seja, é uma pirâmide. Uma pirâmide é um tetraedro. Tetraedro, uma pirâmide é um tetraedro. Quando você olha para as pirâmides do Egito, você está enxergando um tetraedro. Tem 4 lados, né? Ela não é uma pirâmide de 3 lados ou 2 lados. Ela é uma pirâmide de 4 lados. Então, é um tetraedro. O nesosilicato tem essa forma, tá bom? Tetraedro de silício. Silício, que é silício? Um elemento químico não metálico caracterizado pela cor cinza e por ser duro. Ele é duro, né? Ele é caracterizado, é um elemento químico metálico caracterizado pela cor cinza e duro. Ele é um metálico duro. Não é como um metálico macio, raro da natureza. Ele é um metálico mais como os outros metais, mais duro, mais enrijecido, tá bom? De cor acinzentada. Então, o nesosilicato é um tetraedro de silício que tem 4 lados, composto por uma cor acinzentada e duro. E oxigênio, separados, unidos através de um cátion. Ou seja, um nesosilicato, ele é um tetraedro de silício e oxigênio, separados ou unidos através de um cátion. Então, o cátion é responsável por unir o oxigênio ou separar o oxigênio de um nesosilicato, de um tetraedro, de uma pedra preciosa, de um tipo de pedra preciosa, de um elemento que forma uma pedra preciosa. Ou seja, o nesosilicato é um mineral que forma uma pedra preciosa e ele está envolvido através do silicato, através do oxigênio, que são unidos e separados por causa de um cátion. O que é cátion? Cátion é um elemento químico que até mesmo uma molécula que perde elétrons para o neutro ou átomo, outro átomo, melhor, um elemento químico, até mesmo uma molécula, ou seja, um cátion é um elemento químico ou até mesmo uma molécula que perde elétrons. O que é elétrons? Elétrons elétrons, energia, eletricidade, elétrons de eletricidade para outro átomo, ou seja, o cátion ele separa ou une elétrons de um átomo, tá bom? O que é um átomo? O átomo é uma unidade básica de matéria. Pronto, encerramos aqui. O átomo é uma unidade básica de matéria. Sem uma unidade básica de matéria, não existe matéria, tá bom? Então, olha o que está envolvido. Olha a ciência que está envolvida. Olha a química que está envolvida para formar uma pedra de topázio. E vai ter uma coluna gigante, um pilar gigante de quase 90 metros de altura, de aproximadamente mais ou menos 90 metros de altura, com mineral só desse tipo. Mas isso aqui é só Deus mesmo, irmão. Isso é inexplicável, é Deus, é as coisas impossíveis, é só pela fé e pelas grandezas de Deus. Se já é tão belo falar, se já é tão belo imaginar, quão belo será contemplar eternamente esta glória que está preparado só para aqueles que têm o nome escrito no livro da vida. Seu nome deriva do termo sânscrito. Topázio tem o seu nome derivado do termo sânscrito tapa. Eu não sei como pronuncia, então pronunciei como está escrito, tá bom? Pode ser que tenha uma pronúncia diferenciada, mas eu pronunciei como está escrito, tapa. Que significa pedra do sol ou pedra
do fogo. Então, topázio tem o seu significado como pedra do sol ou pedra do fogo, tá bom? O topázio, tem diversas cores impressionantes. Varia de diversas cores impressionantes, como verde, azul, amarelo, laranja, rosa, roxo, marrom e até incolor. O topázio, ele tem suas variações de cores, como verde, azul, amarelo, laranja, rosa, roxo, marrom e até incolor. E é conhecida como pedra do sol ou pedra do fogo. Bom, eu dei uma olhada quando estava pesquisando, eu vi, é realmente uma pedra maravilhosamente linda. E as suas variações de cores é espetacular, irmão. É espetacular. 10. Crisopraso. Aleluia. Já estamos encerrando sobre sobre os 12 fundamentos. Nós estamos encerrando sobre os 12 fundamentos, tá bom? Não vai dar tempo de falar tudo neste vídeo. Então, provavelmente vai ter uma parte 2. Provavelmente não, vai ter uma parte 2. Provavelmente uma parte 3, mas eu acredito que encerro tudo na parte 2, tá bom? Nessa parte 1 do vídeo. Estamos agora no crisopraso. Crisopraso ou crisoprásio. Crisópraso ou crisoprásio. Tem a palavra escrita quase que igual. A única diferença é o acento, é a tonalidade, tá bom? É a tonalidade. Crisopraso ou crisoprásio. Depende de onde você colocar o acento aí, tá bom? É uma variedade mais valiosa do quartzo. Vou repetir. É uma variedade mais valiosa do quartzo. É considerada uma das pedras preciosas mais valiosas. Hoje em dia, raramente é encontrada. O crisopraso ou crisópraso é uma das pedras mais valiosas do mundo. Hoje em dia, é raro achar esse tipo de pedra. O crisópraso ou crisopraso é uma das pedras mais difíceis de ser encontradas nos dias atuais. Para os antigos, o valor dessa pedra era considerado equivalente, mesmo valor ou igual valor do ouro. O valor comercial dessa pedra preciosa, o crisopraso ou crisópraso, para o povo antigo, para você ter a noção da preciosidade dessa pedra, ela tinha o mesmo valor que o ouro. O ouro, o metal mais precioso do mundo. O metal mais raro, mais precioso, mais comercializado, mais alto, né? O seu valor comercial mais alto do mundo. Essa pedra, crisopraso, tem, para o povo antigo, o mesmo valor comercial. O mesmo valor comercial. O ouro e o crisopraso valiam a mesma coisa. Só que diferencia de uma pedra para um metal, né? Tinha diferença, só essa era a única diferença, mas o valor era mesmo. Tinha o mesmo peso, tinha o mesmo valor, por causa da mesma raridade. Conhecida como Pedra da Esperança. O crisopraso é conhecido como Pedra da Esperança, de cor verde clara, podendo achar também com uma cor mais escura. Uma cor verde clara, também uma cor mais escura. Olha a raridade do crisopraso ou do crisoprásio. Crisópraso ou crisoprásio. A pedra mesma, só muda o acento. Ou, como eu disse, só muda o acento. Depende de onde você colocar o acento, a palavra é a mesma. Só muda a pronúncia, a maneira de pronunciar a palavra. Olha a raridade desta pedra.
e vai ter uma pedra gigante, uma coluna gigante em um muro de jaspe. Naquela pedra. É o 12º fundamento ditado por João. 12º pilar. Ou melhor, 10º pilar. É o 10º pilar citado por João na Bíblia, em Apocalipse capítulo 21. Do pilar que compõe esse muro maravilhoso. Olha a raridade dessa pedra. Vai ter uma pedra colossal de mais de 70 metros de altura. Aproximadamente 90 metros de altura. Nós já fizemos uma base de altura aqui. Nós já fizemos uma média de altura de 64 metros a 95 metros de altura. Aproximadamente é a variação da altura do muro. O muro tem média de 64 a 95 metros. Essa é a média de altura de uma coluna, de um pilar que compõe esse muro, com uma pedra tão rara que hoje em dia é quase impossível de achar, e Deus utilizou ela para fazer como fundamento do muro. Olha que preciosidade, irmãos, como Deus é maravilhoso, como Deus é glorioso, como Deus é glorioso, maravilhoso, não tem nem palavras para descrever. Bom, vamos encerrar falando das duas últimas colunas, que compõem o muro, ou pilares. Na Bíblia está fundamentos, mas também pode ser chamado de pilares ou colunas. Vamos falar do jacinto, também um mineral muito raro. Jacinto é um mineral raro e o jacinto é um tipo de zircão. Talvez, quando você chegar a uma pessoa especialista em pedras preciosas, quando você for até uma pessoa que entende de pedras preciosas, dessas preciosidades, de mineração, da raridade das pedras preciosas, se você chegar para ele e falar jacinto, talvez ele não vá conhecer essa pedra como jacinto, ele não vai identificar como jacinto, a não ser que já seja um homem muito expert, já tem muita bagagem de história. Talvez uma pessoa que conhece a pedra, conhece o valor, mas ainda está iniciando no mercado, às vezes já tem uma história no mercado também, talvez não conheça essa pedra por nome jacinto. Ele vai conhecer mais como zircão. Então, zircão e jacinto é a mesma coisa. É uma pedra muito rara, tem um brilho de um diamante e uma cor vermelha sangue. Olha, irmão, tem o brilho de um diamante e uma cor vermelho sangue. É uma cor, um vermelho muito lindo. Imagine essa cor, uma cor vermelho sangue, brilhando como diamante. Essa é a cor do jacinto, ou zircão, né? O nome zircão, ou zirconita, deriva da palavra árabe zarcum, né? Árabe zarcum, ou seja, zircão ou zirconita, deriva da palavra árabe zarcum, ou seja, vermelho. Árabe zarcum quer dizer vermelho. Ou da palavra zargum, mais fácil de pronunciar, zargum, que significa dourado, né? Então, esse é o jacinto. Ele tem um brilho de diamante, uma cor vermelho sangue. O zircão amarelo é chamado de jacinto, palavra de origem indiana, tá bom? Então, tem o zircão vermelho e tem o zircão amarelo. Este amarelo é o tão chamado jacinto. Esta palavra tem origem indiana. Na Idade Média, todas as pedras amarelas de origem indiana, oriental, eram chamadas de jacinto. Ou seja, na época de Cristo, na época dos apóstolos, na Idade Média lá atrás,
toda pedra amarela que vinha da Índia, toda pedra amarela indiana, são chamadas de jacinto, tá bom? Mas hoje são conhecidas como zircão amarelo. Na época eram chamadas de jacinto, mas hoje são conhecidas como zircão amarelo, tá bom? Zircão amarelo, jacinto, é a mesma pedra preciosa, só muda os nomes, tá bom? O jacinto, zircão ou zirconita, como você preferir chamar, é composto por várias cores como incolor. Ele pode ser incolor, ele pode ser amarelo, ele pode ser castanho, pode ser alaranjado, pode ser azul, pode ser verde castanho, vermelho sombrio, vermelho cor de fogo e marrom. Essas são as variações do jacinto ou do zircão, da zirconita, como você queira chamar. Pode ser desde incolor, tanto amarelo, tanto castanho, alaranjado, azul, verde, castanho, vermelho sombrio, vermelho cor de fogo e marrom. Essas são as variações do zircão, zirconita, ou como está escrito na Bíblia, jacinto. Agora, para nós finalizarmos, nós vamos finalizar agora, depois nós falamos, na próxima oportunidade nós vamos falar sobre os nomes dos apóstolos que estão no fundamento do muro, né? Nós vamos falar sobre as 12 tribos, tá bom? Só que isso mais pra frente, tá bom? Hoje nós vamos encerrar aqui no ametista, que é o 12º fundamento, o 12º pilar, o 12ª coluna que está no muro que rodeia a cidade. O ametista é uma variedade violeta ou púrpura do quartzo. Olha o quartzo aqui de novo, envolvido. Então, o quartzo, ele abrange várias variações de pedras preciosas, né? Tem várias variações aí. E o ametista, que é uma cor púrpura ou violeta, é uma delas. Quando exposta ao calor cerca de 500 graus, a ametista geralmente se torna amarela, sendo comercializada como ametista queimada, mais conhecida como citrino. Se você ouvir sobre o citrino, se alguém te vender o citrino, se você pesquisar sobre citrino, saiba que o citrino é a ametista queimada. Quando você pega essa pedra ametista de cor púrpura e coloca ela num calor de cerca de 500 graus, ela se torna amarela, ou seja, ametista queimada, também chamada de citrino, né? Aí eu não sei se é uma ametista queimada ou uma ametista cor de púrpura, que vai estar lá. Só chegando lá para saber, ou vai estar meia-meia, não sei, mas só chegando lá para saber, para ver essas grandiosidades, para ver essas glórias, para ver essas maravilhas. Não, Deus é poderoso demais. Não é à toa que Deus diz que dele é o ouro, que dele é a prata, que ele é o dono de tudo, que ele fez tudo. Não é à toa, irmão. Olha as preciosidades que compõem o muro. Além desses pilares, eles serem dessas formas, desses 12 pilares, desses 12 fundamentos, com esses 12 tipos de pedras preciosas, eles ainda são cravejados de diamantes, totalmente enfeitados de diamantes, de outras pedras preciosas, né? Totalmente cravejado de outras pedras preciosas. E nós vamos falar isso, eu entendi isso pelo Espírito Santo, e nós vamos falar isso numa outra oportunidade, tá bom? Amanhã, se Deus quiser, nós vamos dar continuidade. A parte 2, eu acredito que a parte 2 vai ser bem curtinha, que nós vamos mencionar as 12 tribos, os 12 apóstolos, e vamos dar um encerramento, tá bom? E já estamos chegando perto do encerramento do reino prometido de
de tudo que compõe o reino prometido. Quando finalizar essa grande maratona, vou fazer um resumão de cada um e depois vou fazer um resumão coletivo, né? Para aqueles que têm preguiça de assistir, não sabem o que está perdendo, porque às vezes começa a mencionar muito informação científica, muita informação de pesquisa, e poucas pessoas são que vão dar valor a isso aqui, né? Eu acredito que eu não estou nem um momento entregando que é pérolas para cão e sagrado para porco. Eu tenho certeza que eu estou entregando preciosidades para as ovelhas de Cristo, preciosidades para as ovelhas de Deus. Tenho certeza que eu não estou aqui entregando pérola para porco e nem entregando sagrado para cão. Certeza que são ovelhas de Cristo, que irão receber esta palavra, que irão ouvir esta palavra até o fim, mesmo com os termos científicos, porque preparar isso aqui dá trabalho e não é para mim, é para a glória de Deus, para você ver a magnitude. Porque se você é uma pessoa curiosa como eu, já pensou na curiosidade de querer saber como são essas pedras, quais são as cores delas, do que elas são formadas, como elas são feitas, né, na natureza, e como Deus é maravilhoso em poder fazer todas elas em uma escala extremamente gigantesca. Então, quem é curioso vai ter sua fome saciada aí pela curiosidade com essa pesquisa, com esse estudo da palavra do Senhor Jesus Cristo. Então é isso, até a próxima. Bye, bye.